O presidente Jair Bolsonaro fez, nesta terça-feira, um alerta sobre a saúde financeira do Brasil. O mandatário afirmou a apoiadores que o país está quebrado. Vamos acompanhar um trecho. Chefe, o Brasil está quebrado, chefe. Eu não consigo fazer nada. O senhor passou por lá. Eu queria mexer na tabela de imposto de renda. Teve esse vírus potencializado pela mídia que nós temos, essa mídia sem caráter que nós temos. É verdade. Mas o povo está alerta a isso. É um trabalho incessante de tentar desgastar para retirar daqui, para voltar alguém para atender os interesses escusos da mídia. De algumas pessoas, né? E se some a isso, né, que o Brasil não tem uma... Mas o senhor tenha cultura... fé em Deus e faça o que o senhor está fazendo, que está bom. Uma luta, não é fácil. Até final de 22, pode ter certeza. Vamos lá. Então a fala do presidente Jair Bolsonaro. E hoje é o primeiro dia de trabalho de Bolsonaro em Brasília depois do recesso de 8 dias na Baixada Santista Litoral de São Paulo. Ele deixou o Guarujá de helicóptero na tarde desta segunda e seguiu para a base aérea de Santos, onde decolou às 13h30 da tarde e chegou por volta das 4h50 à capital federal. Do aeroporto, seguiu direto ao Palácio da Alvorada. Começo com você, Fiuza. Sua avaliação aí sobre essa declaração de hoje do presidente Jair Bolsonaro, falando sobre a situação econômica do país nesse comecinho de 2021. Fiuza. É porque a situação econômica, né, a perspectiva imediata, ela depende da retomada plena das atividades na sociedade, né? É claro que a ressalva aqui é desnecessária, né? Com os cuidados, principalmente com a proteção dos vulneráveis, a separação, a segregação dos grupos de risco. Tudo isso que eu acho que quando o presidente, eu não sei se as palavras foram corretas exatamente, mas se ele quis dizer que uma parte da imprensa noticia a pandemia de uma maneira pouco exata e de uma maneira eventualmente assustadora, né, ou alarmista, eu acho que está correto, né, se foi isso que ele quis dizer. Porque realmente o que a gente tem, a grande falta hoje, que a gente sente para a perspectiva de retomada plena das atividades da vida em sociedade, com os cuidados exigidos, é que a cultura, né, da ideia do fique em casa, indiscriminado, que isso seja superado. Né? Nós sabemos que o lockdown, né, como uma medida, uma panaceia, né, e uma medida sem critérios definidos, não é nada, né? Não é nada, não. É muito ruim, né? É muito nocivo para a vida das pessoas, até em relação à Covid. O que a gente percebe é o seguinte: as perspectivas econômicas, elas não estão claras ainda, porque o tipo de interrupção que se teve numa série de atividades é sem precedentes. A gente viu, por exemplo, né, agora, recentemente, a revista The Banker, que é do grupo Financial Times, que tem um prêmio chamado Central Banker of the Year, né, que é eles elegem o melhor presidente de Banco Central do mundo. Essa categoria foi vencida pelo presidente do Banco Central brasileiro, o Roberto Campos Neto, né, na categoria Global Américas. Esse prêmio foi concedido pela gestão macroeconômica, não só monetária, macroeconômica brasileira durante a pandemia. Então, eles estão se referindo à manutenção de crédito na sociedade, né? Ou seja, uma medida social, a gente pode se dizer, dentro da gestão macroeconômica, para que empresas e pessoas não sucumbissem completamente ao flagelo. Isso foi uma situação de emergência. Essa situação não é sustentável e ela requer a volta da geração de riquezas, a pleno vapor, resguardadas as pessoas que são vulneráveis, que estão nos grupos de risco. Esse tipo de perspectiva é difícil realmente a gente ver aí no senso comum e na parte que cabe à grande imprensa, boa parte da grande imprensa, que é tratar como algo viável a circulação. Quer dizer, sempre que você tem uma ameaça de retomada, de agravamento da pandemia, do contágio, que nem essa mensuração é exata, né? Muitas vezes, inclusive, são alarmes falsos, mas pode haver.
você tem o recrudescimento, a volta à ideia de lockdown, como a gente viu, por exemplo, em algumas partes do país aí na virada do ano, São Paulo, por exemplo. Esse tipo de perspectiva me parece, que é enganosa, me parece ser aí a origem do comentário do presidente. Acho que ele está querendo dizer isso, que o país precisa, de fato, despertar para o seguinte, esse tipo de trancamento, esse tipo de restrição, né? Aí a gente fala de atividades econômicas, mas tem as escolas, por exemplo, né? Permanece aí uma falsa polêmica sobre se escolas podem funcionar ou não, né? Com aulas presenciais, quando todos os dados até aqui disponíveis sobre as características da pandemia e do contágio não recomendam, não há nenhuma recomendação científica em lugar nenhum do mundo para que você mantenha escolas fechadas. E, no entanto, muitas foram mantidas e há uma incerteza ainda em relação a esse tipo de conduta, esse tipo de decisão. Então, eu acho que é isso, é o presidente tentando, achei um tom ali agressivo, deve estar preocupado, ele acha que tem gente de má fé, provavelmente ele acha que tem gente de má fé, trancando atividades e cidades e estados com outros propósitos, então foi meio um desabafo ali do presidente. Agora, Paulo, vários opositores do presidente já estão aproveitando essa declaração para atacá-lo. Guilherme Boulos, por exemplo, já escreveu no Twitter que Bolsonaro seria mais útil ao país se entregasse o cargo. Paulo. Entregasse para ele, né, que teve, sei lá, 1% dos votos em 2018. Talvez seja essa a ideia do Guilherme Boulos. Olha, para você ter uma ideia, Vitor e meus colegas, o déficit primário do governo federal, só o déficit primário, o que é o déficit primário? Né? O déficit primário é tudo que o governo arrecada, menos tudo que ele gasta, tirando o pagamento do serviço da dívida. Né? Para vocês terem uma ideia, o déficit primário do governo federal esse ano, agora de 2021, vai ser de 248 bilhões. Tá? É difícil a gente ter magnitude do que são 248 bilhões, mas 248 bilhões é mais do que o orçamento inteiro do Estado de São Paulo. Então você pensa, tudo que o governo do Estado de São Paulo gasta, tudo que o governo, todos os policiais, escolas, saúde, tudo que o governo do Estado de São Paulo gasta por ano, não cobre o déficit que o governo federal vai ter esse ano. Só para dar uma magnitude, a arrecadação tributária de todos os estados da região Norte, Nordeste e Centro-Oeste em 2019, somando todos esses estados, 20 estados, se os 20 estados se juntassem, dá 200 bilhões. Ainda falta um Rio de Janeiro para você fechar a conta. Isso é só para entender o tamanho do buraco. A dívida aumenta nesse ano agora, um estado de São Paulo, só nesse ano. A pergunta é, por quanto tempo o mercado vai continuar topando financiar um governo que está num buraco do tamanho de um estado de São Paulo todos os anos? Agora, tudo isso é sabido, né? Tudo isso é sabido. O presidente não adianta o presidente tapar o sol com a peneira. Eu acho que essa declaração de dizer que o Brasil está quebrado, não acho Eu sempre digo que não acho que o presidente Bolsonaro se comunica bem. Então você faz uma declaração dessa, não é a declaração mais estratégica que você possa ter, considerando que você é o capitão do navio, né? Você imagina que uma empresa que está procurando se financiar, o diretor da empresa não vai virar, o presidente da empresa não vai virar e dizer que a empresa dele está quebrada. Mas o tamanho a realidade, não dá para dizer que o presidente Bolsonaro não tenha descrito a realidade de forma perfeita. Né? Ele não quis dourar a pílula, mas ele descreveu a realidade de forma perfeita. E não é só o governo federal que está quebrado. Tá? Acho que quando ele fala o Brasil, aí está falando de uma coisa maior. Né? Os estados e municípios da federação estão todos quebrados. Né? A gente está vendo aí, eu que sou do Rio, estou vendo o Eduardo Paes lá se virando nos 30, falando que vai fazer reforma da Previdência, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. A gente discutiu hoje no Jornal da Manhã, acho que deve voltar aqui no assunto, sobre o que o João Dória, né, o governador João Dória está fazendo em São Paulo, querendo aumentar os impostos, jogando nas costas da população porque o governo do estado de São Paulo, embora o governador João Dória não diga, também está caminhando para ficar quebrado. Agora, isso aí, meu amigo, é da turma que ficava dizendo que tinha que ficar em casa e que a economia a gente vinha depois.
A responsabilidade é desse pessoal. E aí, quando o presidente diz que a mídia quer potencializar o vírus, me desculpa, mas não é nenhuma questão de opinião. No início da pandemia, você tinha várias personalidades, vou dar o exemplo aqui do Átila Yamarino, falando de 1 milhão, 2 milhões de mortes, e enquanto isso era chamado para todos os programas de entrevista, estava na mídia o tempo inteiro, virou o maior nome do Brasil para falar de Covid, era um cara que tinha um canal no YouTube e virou o maior nome do Brasil porque fazia apostas catastróficas. Agora mesmo está aquele Miguel Nicoleles, né, também cientista, dizendo que ou a gente entra num lockdown nacional imediatamente ou a gente não dá conta de enterrar os nossos mortos em 2021. E a mídia, em geral, adora essas alegações. Daqui a pouco ele vai ser chamado por Roda Viva, sei lá. E ai de quem chiar. Porque quem chia é chamado de maluco anticientífico. Essa é a realidade. Então não dá nem para discordar. O exemplo que o Fiuza estava dando aí, muito, muito feliz, é esse exemplo das escolas. Né? Hoje, Brown, você e eu entrevistamos aí o secretário de Educação de São Paulo, que estava dizendo que não tem um caso de transmissão nas escolas de São Paulo, que tem que reabrir as escolas, que vai reabrir as escolas se por ele reabrir as escolas desde o início. Eu, no mesmo Jornal da Manhã, eu entrevistei, acho que o chefe da Força Tarefa de São Paulo, já não me lembro mais, o João Dória tem uma espécie de Força Tarefa de São Paulo para tratar do vírus, onde eu perguntei a ele, falei, olha, morre menos gente aqui nos Estados Unidos na fase escolar de gripe do que de coronavírus. E aí em São Paulo? E aí ele fez um escarcéu dizendo que estava morrendo um monte de gente, que o número de internações de crianças estava subindo. Então, e a mídia se apodera dessas narrativas e aumenta muito. Então as pessoas hoje não sabem que colocar os seus filhos na escola é menos perigoso com o Covid do que é com a gripe comum. E por que elas não sabem disso? Porque a mídia não faz o seu papel de informação. Então está coberto de razão o presidente nesse ponto. Você, Ana? Olha, Vitor, eu achei o presidente um pouco abatido. Eu acho que pode ser impressão, né? A gente vê também aí fotos de presidentes assim que entram no cargo, 2 anos depois já parecem assim bem mais velhos, né? Cheios de cabelos brancos, e eu achei o presidente um pouco abatido. Acho que eu entendo também, né? Se for essa realmente a questão. O presidente Bolsonaro ele está numa posição muito complicada, onde ele não tem aí o controle da mídia militante, né, que hoje infelizmente faz a grande parte aí do tecido jornalístico, e não adianta o que o presidente falar, o que o presidente fazer, ou os seus ministros, ou qualquer vertente ali do seu governo que vai ser criticado. É uma posição que o Paulo sabe muito bem. Nós vivemos essa posição aqui nos Estados Unidos durante os 4 anos da administração de Donald Trump. Eram apenas críticas, muitas narrativas sendo empurradas de maneira distorcida, e nesse caso do presidente Bolsonaro, ele obviamente ele foi honesto. O país ele está quebrado. O país está quebrado, e não apenas por causa da pandemia, mas essa administração recebeu um legado de um país totalmente na lama, um legado aí de 13, 14 anos de administração petista, onde foi entregue um país estraçalhado, né? O tecido social, econômico, cultural, então é muita coisa para consertar em apenas uma administração, né, que é exatamente essa do presidente Bolsonaro, mas também em qualquer administração do presidente Bolsonaro ou de qualquer outro presidente dentro de uma pandemia histórica como essa. A gente vem falando desde o ano passado, maio, junho do ano passado, ali no meio da pandemia, e fomos taxados, né, de vários adjetivos aí nada publicáveis, quando nós tentávamos trazer a importância do debate da vida econômica, da sobrevivência econômica das famílias, que não seria possível trancar todo mundo em casa durante 7, 8 meses. Sempre colocamos
o perigo de separar, de segregar os grupos de risco, as pessoas com comorbidades, os idosos, mas um lockdown burro, ignorante, como tem sido feito, e às vezes nem é por ignorância não, Vitor, é por puro projeto de poder político mesmo. Eu estava vendo um dado hoje, o Paulo pode até falar sobre isso, porque é um dado da Flórida, que sem lockdown na Flórida, que aí é um dos estados nos Estados Unidos com talvez o estado com a maior população idosa americana, até hoje há o mesmo número de hospitalizações que a temporada de gripe de 2018. E é um estado que não colocou o lockdown de tranca todo mundo em casa. É um estado que está segregando os grupos de risco, está trazendo muita informação às pessoas estão vivendo com responsabilidade. Então a gente precisa continuar forçando esse debate sobre a economia, sobre o lockdown burro, ignorante e providencial para muitos políticos, porque com Bolsonaro, sem Bolsonaro e as pessoas que querem puxar o tapete dessa administração, parece que nós estamos num Titanic, que essas pessoas elas têm um colete salva-vidas, né? Que se afundar elas não vão afundar, e na realidade não é essa, vai afundar todo mundo. Então, nós precisamos continuar empurrando o debate aí sério, intelectualmente honesto, sobre a abertura da economia, porque com Bolsonaro, sem Bolsonaro, o país não vai sobreviver. Fala, Paulo. Não, esse ponto que a Ana trouxe sobre o lockdown aqui na Flórida, ele é maravilhoso pelo seguinte... aqui nos Estados Unidos você pode comparar, né? Você tem dados confiáveis e dá para você comparar as medidas que cada um dos estados tomaram. E você tem estados como onde a Ana mora, a gente aqui no programa é um exemplo bastante simbólico. A Ana mora na Califórnia, que é um grande estado governado pelos democratas, e eu moro na Flórida, que é um estado governado pelos republicanos. O estado da Ana na Flórida adotou lockdowns rigorosíssimos, né? Desde março, por exemplo, a Disneyland aí tá fechada, sem prazo para reabrir, ficou um tempão salão de beleza fechado, as crianças sem escola, etc, etc. Aqui na Flórida, por outro lado, é um estado que tem uma população idosa bem maior, mas ainda assim o governador falou, não, esse negócio de lockdown não funciona, não é a melhor alternativa, vamos adotar medidas mais inteligentes. E você tem aqui restaurantes operando, bares operando, alguns nightclubs, né, boates operando. Você tem a Disney World, né, que é a versão da Flórida, do parque da Disney, aberta, tudo operando normalmente. E quando você olha a curva de tanto número de hospitalizações, como número de casos, como número de mortes, e compara a Califórnia para a Flórida, você não vê a diferença. Pelo contrário, o vírus se tornou muito mais agressivo na Califórnia com todo o lockdown do que na Flórida. E se você comparar a Flórida com outros estados também, com Nova York, que é governado por democrata, você vai ver uma situação muito parecida. E no final das contas, você pergunta isso para as pessoas, ninguém sabe explicar. E se você resolve questionar o lockdown, você é anticientífico, etc, etc. Olha, como eu posso ser anticientífico? Eu estou olhando os dados, eu estou olhando os números. Ser anticientífico é quando você não permite que alguém questione dados e números. Então, a gente tem aqui no programa um morador de um estado que fez um lockdown severo e um morador de um estado que não fez um lockdown severo. As minhas filhas estão tendo aula normalmente, há muitos meses já, desde setembro. E a vida segue normalmente por aqui. O vírus continua existindo, continua agressivo, continua matando gente? Continua. Mas isso é uma característica, né? Você não consegue sumir com o vírus, com lockdown, nem conseguiram na Califórnia.